Olá! O telescópio espacial James Webb é um instrumento científico de grande importância para a astronomia, pois ele permite observar o universo em comprimentos de onda infravermelhos, que são invisíveis aos nossos olhos. Com essa capacidade, o telescópio pode revelar fenômenos e objetos que estavam ocultos ou distorcidos pela poeira interestelar, como as primeiras estrelas e galáxias que se formaram após o Big Bang, a formação e evolução das galáxias, a origem dos sistemas planetários e da vida e a atmosfera dos exoplanetas. Em uma colaboração entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, e usando o telescópio espacial James Webb, cientistas descobriram a presença de moléculas ricas em carbono na atmosfera do exoplaneta K2-18b. Metano e dióxido de carbono estão entre essas moléculas ricas em carbono. A descoberta das moléculas está permitindo aos cientistas compreender melhor o K2-18b. O planeta tem sido objeto de diversos estudos recentes e estima-se que seja um exoplaneta do tipo Raicha, termo utilizado para determinar um planeta que poderia possuir uma atmosfera rica em hidrogênio e uma superfície coberta por água. Além disso, o K2-18b orbita na zona habitável de sua estrela-mãe, o K2-18, que é a região do espaço ao redor de uma estrela, onde as condições são adequadas para a formação e existência de água líquida. Dados do telescópio espacial Hubble da NASA anteriormente indicaram as propriedades únicas da atmosfera do exoplaneta, o que levou a mais equipes de pesquisa a investigar o exoplaneta. Orbitando a estrela anã fria K2-18, na constelação de Leão, o K2-18b está localizado a aproximadamente 120 anos-luz da Terra e esses tipos de exoplanetas que estão entre o tamanho da Terra e Netuno não são encontrados em nosso sistema solar. Portanto, não foram estudados tão extensivamente quanto planetas gigantescos gasosos, como Júpiter e Saturno. Segundo disse um dos membros da equipe SARCAR da Universidade de Cardiff, embora esse tipo de planeta não exista em nosso sistema solar, os subnetunos, pouco menores que Netuno, são o tipo mais comum de planeta conhecido até agora na galáxia. Os cientistas obtiveram o espectro mais detalhado de um subnetuno na zona habitável até o momento, o que permitiu identificar as moléculas presentes em sua atmosfera. Muitos astrônomos debatem e pesquisam as características das atmosferas desses exoplanetas subnetunos. Alguns acreditam até que, se as condições forem adequadas, esses planetas e suas atmosferas poderiam possivelmente sustentar a vida. Segundo um dos autores do projeto, Nico Matsuda, da Universidade de Cambridge, essas descobertas destacam a importância de considerar ambientes habitáveis diversos na busca por vida em outros lugares. Tradicionalmente, a busca por vida em exoplanetas tem se concentrado principalmente em planetas rochosos menores, mas os mundos Raicha são significativamente mais propícios a observações atmosféricas. Então, o que faz do K2-18b um lugar tão especial? Seguinte. Os dados do Webb sobre o K2-18b mostram uma abundância de metano e dióxido de carbono na atmosfera do exoplaneta. Curiosamente, há escassez de amônia, o que reforça a ideia de que o K2-18b poderia possuir um oceano de água sob sua atmosfera rica em hidrogênio. Além disso, as observações do Webb sugeriram a existência de dimetilsulfeto, ou DMS. Na Terra, o DMS é uma molécula que só pode ser produzida por organismos vivos. A grande maioria de todas as moléculas de DMS na atmosfera da Terra é criada por fitoplâncton em ambientes marinhos. No entanto, são necessárias mais observações e dados para confirmar a presença de DMS na atmosfera de K2-18b. De acordo com Matsuda, nas próximas observações do James Webb, estes serão alguns dos principais dados a serem coletados e analisados. Ao examinar as características e os recursos de K2-18b, todas as condições parecem propícias para a existência de vida no planeta. Desde ser um exoplaneta na zona habitável, até a presença de moléculas à base de carbono e a possibilidade de um oceano líquido em sua superfície, K2-18b é um candidato perfeito para um exoplaneta habitável.
No entanto, existem algumas características de K2-18b que podem impedir a sustentação da vida. Uma dessas características é o tamanho imenso do planeta. Essa dimensão pode significar que seu interior provavelmente contém um grande manto de gelo altamente pressurizado, semelhante à estrutura interna de Netuno. Além disso, o oceano de K2-18b pode ser muito quente para ser líquido ou para sustentar a vida. No entanto, obter os dados espectrais da atmosfera de K2-18b não foi algo fácil, não. A estrela-mãe do exoplaneta é muito brilhante, o que significa que alguns dos dados de observação do Webb poderiam ter sido interferências da luz de K2-18, a estrela ao invés do planeta. Para coletar os dados espectrais, o Webb observou K2-18 à medida que o exoplaneta cruzava na frente da estrela, um fenômeno conhecido como trânsito. Quando o planeta passou à frente da estrela, o Webb registrou uma diminuição no brilho da estrela e coletou dados sobre a atmosfera do planeta enquanto ele era iluminado pela estrela. Esses dados foram então enviados aos cientistas, que os examinaram e procuraram por sinais que representam certas moléculas, como o dióxido de carbono. Esse método de usar o trânsito de um exoplaneta para coletar dados atmosféricos é amplamente utilizado por cientistas que pesquisam exoplanetas. Na verdade, muitos cientistas usam esse método de observar trânsitos para descobrir exoplanetas. K2-18b foi descoberto pela missão K2 da NASA, em 2015, por meio de um trânsito. Segundo Madhusudan, esse resultado foi possível apenas devido à faixa de comprimento de onda estendida e à sensibilidade sem precedentes do Webb. Para comparação, uma observação de trânsito com o Webb proporcionou uma precisão comparável a 8 observações com o Hubble realizadas ao longo de alguns anos e em uma faixa de comprimento de onda relativamente estreita. Os cientistas foram capazes de extrair os dados atmosféricos de apenas 2 trânsitos de K2-18b na frente de sua estrela, destacando mais uma vez o verdadeiro poder e as capacidades do James Webb na ciência de exoplanetas. O Webb também está programado para realizar observações adicionais de K2-18b nas próximas semanas, o que fornecerá à equipe ainda mais dados para analisar e, esperançosamente, descobrir mais moléculas. O James Webb realmente tem feito muito pela ciência astronômica e já tem em seu histórico algumas coisas interessantes. O telescópio foi lançado em 25 de dezembro de 2021 e levou cerca de 3 meses para atingir sua órbita final, no ponto de Lagrange, L2, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Durante esse período, ele passou por um complexo processo de desdobramento e ajuste de seus componentes, como o espelho principal, o escudo solar e os instrumentos científicos. As primeiras imagens divulgadas pelo telescópio foram impressionantes e mostram o universo como nunca antes visto. Vamos relembrar algumas das imagens mais incríveis feitas pelo telescópio James Webb. A nebulosa de Tarântula, uma região onde nascem milhares de estrelas na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia vizinha da nossa. A imagem mostra as diferentes temperaturas e composições das estrelas e do gás em cores variadas. Para nós, leigos, as imagens feitas pelo telescópio não passam de um "uau, que lindo", pois é realmente intrigante. Já para os cientistas, ela contou muito mais sobre a nebulosa do que eles já sabiam. Um exemplo são as galáxias e as dezenas de estrelas jovens que se escondem por trás das imensas nuvens de poeira, o que os telescópios anteriores não conseguiram captar até então. A nebulosa da Águia, ou simplesmente M16, tem como maior destaque os chamados pilares da criação, que são colunas gigantescas de gás e poeira que abrigam novas estrelas. Na nova imagem do James Webb, explicam os cientistas os objetos pontiagudos em tons alaranjados que escaparam do amontoado de gás e poeira. São as estrelas recém-formadas. De acordo com a NASA, a estimativa é que elas tenham apenas algumas centenas de milhares de anos. Já as regiões vermelhas, com a cor de lava, são ejeções de material que vêm de estrelas ainda em formação dentro dos pilares. A nebulosa Carina, outra região formadora de estrelas, são onde se observam os chamados penhascos cósmicos, bordas de uma cavidade gasosa esculpida pela radiação e pelos ventos das estrelas jovens e quentes. A área cavernosa foi esculpida na nebulosa pela intensa radiação ultravioleta,
junto de ventos estelares de estrelas jovens extremamente massivas e quentes. Outra imagem incrível feita pelo Webb, e que acabou atualizando a foto anteriormente feita pelo Hubble, é da galáxia Cartwell, cujo formato anelar, ou de uma roda, conforme alguns dizem, podem ter sido resultado de uma colisão há milhões de anos com outra galáxia. O anel que se formou foi gerado pelas ondas de choque produzidas pelo impacto, mas antes disso, a galáxia teria praticamente o mesmo formato da nossa Via Láctea. O James Webb ainda está no início de suas funções, e a NASA espera que nos próximos anos, entre atualizações e acertos, o telescópio espacial possa ainda enviar as informações mais desejadas pelos astrônomos do mundo todo sobre as prováveis vidas no universo, além da nossa. Vamos aguardar, né? Até o próximo.